Diferenças entre as escolas Mahayana e Hinayana. Gostaria de, a seguir, passar em revista os pontos em que, de maneira geral, considera-se que divergem as escolas Mahayana e Hinayana. Ao fazê-lo, tenho esperança de lançar também mais luz sobre o enigma da origem do movimento Mahayana do que consegui gerar na sessão anterior. Estudiosos já apontaram um certo número de maneiras em que diferem as duas escolas. Aqui eu gostaria de tomar emprestada do Dr. Hiromoto Mizuno sua lista de 6 pontos de diferença entre o Abhidharma, ou escola Hinayana, e a Mahayana em seu período inicial, e usá-lo como base de minha análise. O primeiro ponto, aliás já mencionado, é que a escola Hinayana tinha como objetivo o atingimento do estado de Arhat, ou santo, meta a ser alcançada através do chamado caminho de Shomon, ou Shravaka, o discípulo que ou ouve pessoalmente os ensinamentos do Buda ou segue diligentemente as 4 nobres verdades e a senda óctupla. Em contraste com isso, a Mahayana tinha como objetivo a consecução do estado de Buda, meta que poderia ser alcançada observando-se as práticas do Bodhisattva. Vejamos exatamente o que isso significa em termos de ideais e estilo de vida. Os monges da Hinayana, como um todo, consideravam o Buda como existindo em um nível incomparavelmente mais alto que eles, que de maneira alguma poderiam ter a esperança de alcançar, e assim limitavam seus esforços à chegada ao nível relativamente menos excelso de Arhat, ou ser perfeito. Essa opinião parece ter sido uma característica especial da ordem budista nos seus primeiros estágios, e por essa razão os monges concentravam-se na prática das 4 nobres verdades e na senda óctupla, os princípios filosóficos e éticos básicos do budismo, na forma pregada por Shakyamuni, pouco depois de sua iluminação. Mas até mesmo o nível de Arhat era considerado de atingimento muito difícil, e por mais intensamente que o indivíduo se dedicasse às práticas religiosas, eram muito pequenas as possibilidades de chegar ao estado de santidade durante a vida. O homem é uma criatura de desejos, e até mesmo os mais pios correm perigo constante de sucumbir à tentação. Por causa dessa orientação, os membros das seitas hinayanas cercavam sua vida de grande número de normas e regulamentos, até que toda a sua atenção concentrou-se inteiramente em questões de disciplina monástica, negligenciando-se o objetivo original do budismo, levar a salvação a todas as pessoas. Além do mais, embora o objetivo dessas primeiras seitas fosse o de atingir o estado de Arhat após a morte do Buda, aparentemente não havia mais maneira certa de determinar quem chegara à meta. Surgiram controvérsias sobre a natureza exata do Arhat e das provas de seu estado de santo, como nos chamados 5 fatos indiscutíveis, concernentes ao Arhat, propostos pelo monge Mahadeva, da escola Mahasangika. Em contraste, os seguidores da Mahayana anunciaram que, sem se preocuparem com o estado de Arhat, visavam a nada menos que chegar ao estado de Buda. Afinal de contas, raciocinavam, Shakyamuni não era o único Buda. Enquanto um homem, qualquer homem, cumprisse as práticas de um Bodhisattva, da mesma maneira que Shakyamuni fizera antes de alcançar a iluminação, também esse homem poderia atingi-la. Na ordem budista,
tal como existiu nos séculos que se seguiram imediatamente à morte de Shakyamuni, isso representava um desvio realmente extraordinário e revolucionário da ortodoxia. Quais, de acordo com esta linha de pensamento, são as práticas do Bodhisattva que levam o homem à iluminação? Elas são costumeiramente definidas em termos das 6 paramitas, ou atos conducentes à iluminação, isto é, doação, observância dos preceitos, perseverança, assiduidade, meditação e sabedoria. Então, 6 paramitas: doação, observância dos preceitos, perseverança, assiduidade, meditação e sabedoria. Destes atos, o mais importante é dana, ou doação, conhecida em japonês como fuzi. Mas note-se, aqui o termo não tem o que mais tarde se tornaria sua significação comum: fazer donativos em dinheiro e bens a membros da ordem budista. O significado é inteiramente oposto: doação feita pelo Bodhisattva às massas sofredoras da humanidade sob a forma do Dharma. Então, nota-se aqui o termo não tem o que mais tarde se tornaria a sua significação comum: fazer donativos em dinheiro e bens a membros da ordem budista. O significado é inteiramente oposto: doação feita pelo Bodhisattva às massas sofredoras da humanidade sob a forma do Dharma. Com efeito, o Bodhisattva anda entre os homens a fim de pregar as verdades da religião budista, empregando os métodos de Shakubuku ou Shoujo, dependendo do que for apropriado à ocasião. É importante compreender o significado da palavra doação nesse contexto, para que não imaginemos o Bodhisattva como alguém que, enquanto prega as 6 paramitas, está na verdade apenas interessado em extorquir contribuições dos crentes leigos. Já que estamos falando de terminologia, vejamos o significado exato da palavra Bodhisattva. No seu Mahaprajna Paramitopadesha, ou Daitidoron, o filósofo Nagarjuna define-o da seguinte maneira, abre aspas, porque em seu coração o Bodhisattva beneficia os demais, porque salva todos os seres sencientes, porque compreende a verdadeira natureza de uma miríade de dharmas, porque segue o caminho da iluminação perfeita e porque é louvado por todos os santos e sábios, ele é, por isso, chamado Bodhisattva. Fecha aspas. A palavra sânscrita, Bodhisattva, foi traduzida para o japonês como Bodhisatta e é habitualmente abreviada para Bosatsu. Em outro trecho do Mahaprajna Paramitopadesha, é dada a definição simples e lúcida da palavra, abre aspas, aquele que segue o caminho do Buda a fim de libertar do nascimento, da velhice e da morte todos os seres sencientes, é chamado de Bodhisattva, fecha aspas. O ponto a notar dessas definições é que o Bodhisattva não se esforça para beneficiar exclusivamente a si mesmo. Ao contrário, procura seguir o caminho do Buda, a fim de poder salvar todos os outros seres. Neste aspecto, ele difere fundamentalmente dos ideais hinayanas do Shomon, ou Shravaka, e do Engaku, ou Pratyeka Buda, ambos seres interessados primariamente em seu próprio benefício e salvação. O Mahaprajna Paramitopadesha prossegue na definição das qualificações do Bodhisattva nas seguintes palavras, abre aspas, ele faz a grande promessa, não permite que seu coração seja influenciado e nunca vacila nas práticas religiosas,
Por causa desses três fatores, ele é chamado Bodhisattva. Fecha aspas. A grande promessa é o voto que o Bodhisattva faz de levar a salvação a todos os seres sencientes. A decisão de fazer esse voto, juntamente com a absoluta firmeza de finalidade e observância incansável das práticas religiosas, por conseguinte, constituem as três condições necessárias para qualificar a pessoa como Bodhisattva. Passemos agora ao segundo ponto, no qual, segundo o Dr. Mizuno, o Abhidharma, ou budismo Hinayana, difere do antigo budismo Mahayana. Ele o define como a diferença entre a ênfase na lei kármica, característica da escola Hinayana, e na Gangyo, ou voto e prática, característica da Mahayana. A primeira é uma atitude essencialmente negativa, que busca escapar do sofrimento imposto pelo karma e transmigração mediante fuga para outro reino. O segundo é um enfoque positivo, que deliberadamente procura entrar em contato com o sofrimento a fim de que possa ser cumprido o voto e a prática do Bodhisattva e atingir o estado de Buda. Esse ponto de diferença é de mais alta importância. Shakyamuni naturalmente ensinou que a existência é marcada pelo sofrimento, mas isso não é o todo de sua mensagem. Ele insistiu com os homens para que não tentassem escapar dos sofrimentos do nascimento, da velhice, da doença e da morte, mas que os enfrentassem corajosamente e dessa maneira os vencessem. Esta, segundo me parece, é a mensagem fundamental do budismo. Ou, em outras palavras, há duas atitudes que podemos adotar no tocante ao sofrimento imposto pela condição humana. A primeira considera-lo como ocasionado pela lei do karma, e assim como algo que nos domina e tortura. Esta é a atitude dos seguidores da escola Hinayana, que se esforçam livrando-se das ilusões e libertando-se do mundo da transmigração e do sofrimento, para alcançar um reino pacífico e isento de dor. Eles trabalham, em consequência, para atingir a meta do Nirvana, um estado de paz e aniquilação, no qual o indivíduo não está mais sujeito ao renascimento. Podemos dizer que essas pessoas consideram a vida humana como algo predeterminado e imposto ao indivíduo por forças além de seu controle. Em contraste, os seguidores do Mahayana consideram os sofrimentos da existência humana como algo que voluntariamente se dispuseram a aceitar a fim de ajudar os demais a alcançarem a salvação. Não tentam escapar do mundo de sofrimento, mas, ao contrário, deliberadamente se submetem às circunstâncias mais dolorosas e degradantes desse mundo, de modo a assumir os sofrimentos de todos os seres sencientes. O famoso crente leigo Vimalakirti expressou esse senso de missão do Bodhisattva quando disse: porque todos os seres sencientes estão doentes, eu também estou. Fecha aspas. A atitude Hinayana é passiva e considera as condições de vida como impostas de fora, ao passo que a do Bodhisattva é ativa e se esforça para impor à vida suas próprias condições. O terceiro ponto destacado pelo Dr. Mizuno é que, enquanto a escola Hinayana visa ao melhoramento e progresso do indivíduo, a Mahayana tem por meta o melhoramento da sociedade como um todo e a salvação de todos os seres. Esse é um ponto que já foi observado várias vezes em nossa discussão anterior e que não precisa ser ampliado aqui. Podemos notar apenas que os termos Mahayana e Hinayana dão expressão simbólica a essa diferença. O primeiro, significando grande veículo, o que leva todos os seres sencientes à salvação,
e o segundo, pequeno veículo, apropriado apenas para a salvação de um único indivíduo. Dispensa dizer que essa terminologia expressiva, como foi invenção exclusiva da escola Mahayana, que a aplicou às seitas antigas do budismo, em face das fortes objeções que tais seitas lhe faziam. Elas tentaram reagir proclamando que a Mahayana não é o verdadeiro budismo, mas por essa altura o movimento ganhara impulso e a oposição resultou ineficaz. Pelo que foi dito até agora, é fácil compreender por que os ensinamentos da Mahayana despertaram um interesse tão grande entre o povo. E parece que, efetivamente, a massa dos crentes leigos reagiu a eles com entusiasmo e apoio. Dessa maneira, a escola Mahayana conseguiu superar as críticas e ataques das seitas mais antigas e ascender para uma posição preponderante no budismo indiano. O quarto ponto do Dr. Mizuno é que, de maneira geral, os budistas do Abhidharma davam grande ênfase à fraseologia exata das escrituras e eram escrupulosamente literais em sua interpretação. Então, o quarto ponto do Dr. Mizuno é que, de maneira geral, os budistas do Abhidharma davam grande ênfase à fraseologia exata das escrituras e eram escrupulosamente literais em sua interpretação, enquanto os Mahayanas preferiam um enfoque muito mais livre e criativo. As seitas Hinayanas, em sua metodologia formalista, despenderam grande esforço na compilação de comentários e obras de exégese sobre o significado filosófico dos textos. Trabalhos esses que vieram a ser conhecidos coletivamente como Abhidharma. Os seguidores Mahayanas, por outro lado, recusaram-se a se deixar prender pelo significado literal das escrituras e insistiram numa abordagem mais fluida e multidimensional, tentando voltar ao que acreditavam ser o espírito original do budismo, na forma ensinada por Shakyamuni e a interpretação dos escritos canônicos à luz desse espírito. Ambas as propostas têm suas vantagens e desvantagens, e até mesmo entre os estudiosos modernos, a disputa sobre qual deve ser adotada. As discussões textuais que perdem de vista a vida e a realidade subjacentes ao texto tenderão, é claro, a se envolver inapelavelmente em questões minúsculas de interpretação filosófica. Por outro lado, isso não desculpa ninguém da necessidade de fazer estudo atento e exaustivo dos textos. O importante é procurar descobrir sempre o espírito básico que os informa e, uma vez apurado isso, perguntar de que modo pode ele ser traduzido em ação, em termos da atual realidade diária. Esta parece-me a abordagem necessária para que erudição e filosofia se tornem criativas. A quinta diferença entre a escola do Abhidharma e a antiga Mahayana relaciona-se diretamente com a que acabamos de descrever acima. A escola do Abhidharma, como se poderia esperar, tendia a ser predominantemente teórica e pedante em sua direção, e às vezes desviar-se para especulações filosóficas. Ociosas. Especulações filosóficas ociosas. De todo divorciadas das questões da prática. Em contraste, a escola Mahayana, em seu primeiro período, valorizou a fé e a prática religiosa
acima da teoria e da cultura, e insistiu em que as teorias que, acaso viessem a ser propostas, deveriam fundamentar-se na prática e não em especulações vazias. Trata-se de ponto de importância extrema e que todos aqueles que se consideram religiosos devem estudar com cuidado. O budismo ensinado por Shakyamuni não teve origem em especulação teórica ou em cultura livresca. Ou como disse o filósofo alemão Karl Jaspers, o que o Buda ensinou não foi um sistema de epistemologia, mas um caminho para a salvação. Fecha aspas. Estudando o mundo intelectual e espiritual de sua época, Shakyamuni percebeu que os membros da classe Brahmani haviam descambado para a elaboração de teorias pelo amor à teoria. Teorias pelo amor à teoria. Para a cultura por amor à cultura. Ele rejeitava esse enfoque e, a fim de superá-lo, abandonou o lar e foi viver entre o povo comum. Ainda assim, os budistas da escola do Abhidharma deixaram-se absorver por interesses teóricos, da mesma maneira que os brahmanes que haviam sido alvo das críticas de Shakyamuni e sequer pensavam em aplicar na prática essas teorias através da conversão de novos fiéis. Era muito natural, por isso mesmo, que os budistas Mahayanas pedissem a volta ao método vital e prático da fé do tempo de Shakyamuni. Não é preciso dizer que criticavam a escola do Abhidharma por sua forte tendência teórica e que a contrastavam com sua própria ênfase na prática. Não significava isso que desprezassem a teoria, mas de fato insistiam em uma que fosse vital e diretamente relacionada com a prática. E, no curso de suas longas polêmicas doutrinárias com os brahmanes e membros das seitas hinayanas, conseguiram finalmente polir e refinar suas próprias teorias, até que, no fim, a escola Mahayana tornou-se mais sutil e convincente em questões de doutrina que as seitas mais antigas. A teoria e a prática constituem as duas rodas do carro, e os budistas Mahayanas cuidaram de não negligenciar nenhuma delas. O sexto e último ponto de diferença entre as escolas Hinayana e Mahayana, ainda de acordo com o Dr. Mizuno, era o fato de a primeira ser essencialmente interesse do monge, o especialista no campo, enquanto a última foi construída para incluir o laicato e o povo em geral em suas atividades. Isto é pouco mais do que uma renunciação do que já foi dito acima, e dispensa comentários adicionais. Eu gostaria simplesmente de acrescentar que essa tendência de parte da escola Hinayana de tornar o budismo área privativa do especialista parece ter se baseado na impressão de que havia alguma diferença social ou hierárquica fundamental entre a comunidade monástica e o laicato. Note-se que isso não é uma opinião arbitrária a que cheguei por mim mesmo. O estudioso budista Shoson Miyamoto, por exemplo, expressou as mesmas ideias quando descreveu as velhas seitas do budismo como tendendo para um ponto, abre aspas, tendendo para um ponto de vista preconceituoso e discriminatório, consciente de classe e típico do brahmanismo ariano e da região norte da Índia em geral. Fecha aspas. Em outras palavras, a escola Hinayana dedicou-se ao estudo de doutrinas que acreditava que só monges ou os especialistas nesse campo eram capazes de compreender. Adotando essa atitude, conseguiu afastar o budismo da sociedade como um todo e transformá-lo em propriedade de um único grupo. O budismo Mahayana, por outro lado, não reconhecia essa distinção rígida entre monge e leigo, e, em vez disso, trabalhou para tornar a religião mais facilmente acessível ao povo comum
e a disseminá-la tanto quanto possível.